Olá, minha cheia de luz, seja bem-vinda a mais esse vídeo, que eu trago um vídeo de inspiração, uma mensagem que possa acalentar o seu coração, que te encha de luz. E o tema que eu trouxe hoje foi: você está exatamente onde precisa estar. Você não está nem atrasada, você não está nem adiantada, e você não está errada, você não está sendo penalizada. Você está exatamente onde você precisa estar. Em que sentido? Eu acredito realmente que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Quem me acompanha aqui e nas minhas mensagens, nas minhas postagens, eu sempre estou compartilhando a palavra de Deus, porque hoje eu acredito fielmente que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um porquê, e a gente entende isso mais para frente. Algumas dificuldades que a gente passa, a gente consegue entender que tudo realmente teve um propósito e gerou resultados que se hoje a gente não tivesse tido esses resultados e passado por essas provações, a gente não estaria vivendo a vida que a gente vive hoje. Eu trouxe essa mensagem no sentido de que se você estiver passando por uma fase difícil, um ciclo da vida que ainda não se fechou e você ainda não entendeu o que está acontecendo, o que falta você aprender, eu trouxe essa mensagem para te dizer que é exatamente isso. Tudo que a gente passa tem um propósito. Às vezes a gente precisa aprender algumas coisas porque a gente ainda não internalizou, a gente ainda não entendeu e a gente, às vezes, continua agindo da mesma forma. Aquilo, né? Quando a gente age da mesma forma, a gente vai obter sempre os mesmos resultados. A lição, ela está sempre sendo dada e enquanto a gente não parar para estudar a lição, aprender ela e voltar para fazer essa prova e tirar uma boa nota, a gente não passa. Não passa de ano, não passa numa prova, não passa em concurso, não passa numa entrevista de emprego. A nossa vida também é assim. Se você está passando por alguma aprovação, um momento difícil, um momento em que às vezes a gente começa a reclamar, começa a não entender realmente o processo, a gente se coloca numa situação muito difícil de caminhar na vida, o fluxo fica travado. A gente começa a travar nossa vida com reclamações, murmurando, ficar resmungando. E não sei se você sabe, mas o reclamar é você clamar duas vezes. Ao invés da gente ir para frente, a gente fica indo para trás. Quanto mais a gente reclama, mais a gente está clamando aquilo que a gente está falando. E a nossa palavra tem muito poder, então quanto mais você fala sobre aquilo, quanto mais você foca, aquilo vai crescer na sua vida. Parar um pouco para pensar qual é o momento que a gente está vivendo e entender conscientemente que a gente está vivendo aquilo que a gente precisa viver. Às vezes não é o que a gente quer, a gente já queria, de repente, já estar muito na frente, você já queria ter alcançado certos objetivos, certas metas e sonhos, mas ainda não chegou, ainda não se tornou real, porque você pode estar envolvido ali num ciclo de não entender o porquê de você estar vivendo isso e ao invés de buscar modificar esses resultados, você começa a reclamar, a resmungar, a se sentir menos merecedora do que as outras pessoas. E aí você começa a se comparar. Isso vai trazendo uma carga muito pesada para o nosso dia. A gente não consegue realmente sair dessa bolha porque a gente está presa nas nossas ideias, nos nossos pensamentos negativos. Tem uma história na Bíblia do povo de Israel que saiu do Egito rumo à Terra Prometida. E aí Deus falou para eles que eles iam chegar na Terra Prometida. Eles deveriam ter fé e caminhar. E Deus providenciava tudo para eles no deserto. Providenciava alimento, providenciava tudo o que eles precisavam para sobreviver nesse deserto até a Terra Prometida. E por incrível que pareça, as pessoas, por mais que elas fossem escravas no Egito, muitas ficavam olhando para trás, reclamando, dizendo por que a gente está aqui, por que a gente não volta. Lá pelo menos a gente tinha um pouco de comida, ou lá pelo menos a gente tinha isso, tinha aquilo. E aí as pessoas, não, ao invés de caminhar para frente, olhando para frente, olhando com fé para o que Deus já havia prometido que ia chegar, a pessoa ficava reclamando, presa em situações e pensamentos que, ao invés de levá-la para frente, deixava ela parada. E aí esse povo, não sei se você sabe, se você já leu, esse povo ficou preso no deserto por 40 anos, só porque eles estavam reclamando. Então, quanto mais eles reclamavam, mais Deus via que eles não estavam prontos para receber aquilo que Deus tinha
como plano para a vida deles. Então, como eu acredito, Deus tem um propósito, tem um plano para a sua vida, assim como tem para a minha. Tudo que a gente passa é para nos fortalecer, para nos transformar, para nos edificar, para nos fortalecer realmente, nos dar experiência para que a gente viva aquilo que a gente precisa viver. Então não tem como a gente ficar reclamando de situações que a gente esteja passando se a gente não entende que essas situações elas estão para nos fortalecer. Quem dera se a gente vivesse só de conquistas, de vitórias, que a gente não passasse por dificuldades. Mas você percebe que é na dificuldade que a gente cresce. Infelizmente, é no choro, é no cair no chão que a gente cai e salta. Quando a gente está vivendo uma vida só de conquistas e de vitórias, e uma vida muito sem batalhas, sem dificuldades até, a gente tende a ficar muito estável, não no sentido que eu trago aqui de estabilidade emocional, mas estável de experiência, estável de fortalecimento, estável de crescimento pessoal. Então, as batalhas que existem na nossa vida, elas são para nos fortalecer, para nos trazer força e nos dar um salto maior na nossa vida. E se a gente tiver posturas muito negativas e ficar reclamando e ficar tendo dificuldade de aceitar a realidade, eu falo também sobre o fluxo da vida aqui no canal, a gente continua vivendo aquelas mesmas situações difíceis. Então, como uma forma de melhorar essa forma de viver e de olhar para o nosso momento atual, é importante que a gente tente olhar além da situação, olhar como um plano maior. Por exemplo, se você está passando por alguma dificuldade, de repente para conseguir um emprego, para passar num concurso, ou se você está tendo alguma dificuldade de saúde, é que você olha assim além do que esteja acontecendo, porque o que está acontecendo é um fato. Mas se você olhar além, você vai ver que lá na frente você pode realmente olhar para trás e entender que isso era um processo de aprendizado que você estava passando. Então é uma forma também de a gente tentar amenizar esses vales que a gente passa na vida, é se distanciar da cena. Como assim se distanciar da cena? É você ver a cena que você está vivendo como se fosse uma terceira pessoa. Eu estou passando por dificuldade no meu relacionamento, ou eu estou passando dificuldade para emagrecer, ou a minha ansiedade está cada vez me deixando mais sem energia, sem disposição. Tente olhar como se você não fosse essa pessoa que você é. E aí você pode, de repente, encontrar alguns caminhos e algumas soluções que você ainda não tinha pensado. Porque quando a gente está imerso nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, a gente não consegue ver a solução. É que nem quando a gente vai contar para alguém o nosso problema e a pessoa fala, ah, faz isso, faz aquilo, e consegue ver várias soluções, porque ela não está imersa na dificuldade. Então, quando a gente está muito imerso, o nosso olhar fica muito restrito. Então, tente olhar a situação na sua vida com uma forma assim de olhar como se fosse uma cena de um filme, olhar de fora. E aí você vai conseguir enxergar um contexto maior. Vai conseguir enxergar de repente o que você estava fazendo que te levou a chegar nessa situação. Quais eram o tipo de ações que você estava fazendo que te fizeram chegar nesse nível de dificuldade, de batalha. Olhar de repente para o seu passado, as coisas que você vem fazendo contribuíram para isso também. Olhar o que a gente tem como responsável, olhar também a situação como um todo. Um ponto muito importante é que a gente sempre esteja de olho em quem que a gente tem à nossa volta. Por que eu digo isso? Porque às vezes é difícil a gente entender o nosso processo e ser otimista naquilo que a gente quer fazer, em ser otimista, em sair dessa situação, se a gente tem pessoas muito pessimistas e pesadas em nossa volta. Sempre falo isso aqui porque às vezes você está tentando sair do problema, você está tendo um olhar amplo, você está focando na solução, focando em mudar a sua postura, focando em se desenvolver, mas tem pessoas que estão sempre te puxando para baixo, falando coisas que te desmotivam, falando palavras negativas. Então, assim como a gente não pode ficar reclamando sempre, a gente precisa também ficar de olho em quem que a gente compartilha a nossa vida, os nossos planos, as nossas metas. Porque não são todas as pessoas que estão no mesmo nível de energia, mesma frequência. As pessoas nem todas estão realmente torcendo por você. Às vezes a pessoa não faz por mal, mas ela tem também aquele nível de escassez, de negatividade. Isso recai nos seus planos, nas suas metas.
Então, às vezes as nossas dificuldades, elas se perduram mais por conta das pessoas que a gente tem à nossa volta. Então, a partir do momento que a gente aceita que a gente está onde a gente deve estar, a gente começa a entender que coisas precisam ser mudadas, coisas precisam ser avaliadas para que a gente consiga sair desse ciclo, para a gente consiga sair dessa situação. Porque se a gente ficar imerso, achando que tudo o que acontece é para o nosso mal, que tudo o que acontece é porque você não tem sorte, porque você não tem ajuda, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente tem muita dificuldade de sair das situações. É focar para o que a gente pode fazer para mudar aquilo, é focar no positivo, não aquela positividade tóxica de que tá tudo bem, tá tudo lindo. Não, é saber que você tem um problema e você deixar aquele problema de forma mais leve possível para que você consiga enxergar as soluções que possam existir para esse problema. Porque todo problema existe uma solução. Às vezes exige um pouquinho de paciência, de tempo, mas existe solução. Então é preciso que a gente entre no fluxo, que a gente respire. É por isso que eu coloco aqui, é preciso respirar, porque senão a gente fica com a cabeça muito pilhada, não consegue enxergar que aquilo é uma fase. É muito importante que a gente entenda que tudo na nossa vida são ciclos e fases e que tudo vai passar. Nada é para sempre. Nada. Então, até os problemas mais difíceis, as dores mais fortes, os lutos, a, a, as situações em que o teu coração dói fisicamente, aquela dor realmente, aquela dor que você sente no corpo mesmo, ela também passa. E eu sei disso porque eu já passei por essa experiência de achar que a dor não ia passar. E, por incrível que pareça, ela passa quando a gente se coloca na situação de aceitar nossa realidade, aceitar que a gente está vivendo aquilo por um propósito, por um motivo, e a gente ter um olhar esperançoso de fé em cada dia, apesar da dificuldade. Tá passando um avião agora. Então, minha cheia de luz, o meu recadinho de hoje é esse. Espero que a minha mensagem tenha tocado seu coração, que você consiga olhar para o seu problema e para o seu momento atual como uma forma de crescimento, de experiência, que lá na frente vai fazer maior diferença na sua vida, que vai trazer muito mais, que vai ampliar muito mais a sua consciência e você vai ficar mais perceptiva, você não vai passar mais pelas mesmas coisas. Mas é importante saber que cada aprendizado precisa das lições que você precisa conscientizar do que você aprendeu e que você não pode mais, que você pode fazer, qual o caminho a seguir, qual o caminho que é para não seguir. Porque também se a gente não tiver essa percepção, os problemas costumam voltar, voltar e voltar. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, já aperta no curtir, compartilha com alguma amiga que você queira que seja inspirada por essa mensagem. Se inscreve no canal se você não é inscrita. Me segue também lá no Instagram que eu posto mensagens devocionais, falo sobre ansiedade, também sobre a minha mentoria. Então já segue para não perder também os conteúdos por lá e até o próximo vídeo.